quer aprender a entender a Bíblia, o jeito mais fácil de entendê-la é conhecendo a sua estrutura. Como foi construída facilita seu entendimento e ajuda a identificar palavras complexas que são difíceis de entender. As duas grandes divisões, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento narra o começo da criação, fala da história do povo hebreu, também inclui Salmos, o período do exílio babilônico até o tempo de Cristo. Formado por 39 livros individuais que foram escritos por 28 autores diferentes e durante 2000 anos. Resumindo o Velho Testamento para ficar claro, começo da criação e conta a história do povo hebreu. Inclui Salmos, o período do exílio e até o início do tempo de Cristo. São formados por 39 livros escritos por 28 autores por um período de 2000 anos. O Novo Testamento. O Novo Testamento é o registro do nascimento, vida e ministério de Jesus Cristo. Também fala do ministério dos seus discípulos, apóstolos, que foi realizado depois da crucificação, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus. Constituído de 27 livros escritos por 9 autores diferentes, num período de quase 100 anos. Resumindo o Novo Testamento, é o nascimento e o ministério de Jesus e sua crucificação, o ministério dos apóstolos, são formados por 27 livros, por novos autores escritos por 9 autores diferentes, por períodos de mais de 100 anos. O Velho Testamento. Os 39 livros do Velho Testamento são classificados em 3 tipos diferentes. Os livros históricos, que contam a história de Israel, os livros poéticos, que contam a poesia de Israel, o livro profético, que conta as profecias de Israel. De acordo com o tipo de livro lido, você vai entender a informação tratada naquele livro e com isso é mais fácil a compreensão dos livros do Velho Testamento. Os primeiros 17 livros são históricos, vai de Gênesis a Esther. Os livros poéticos são os 5 livros seguintes, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Os livros proféticos são 17 livros restantes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Como resumo simplificado, os livros do Velho Testamento são de 3 tipos, históricos, poéticos e proféticos. Pode conter resquícios de alguma poesia nos livros históricos, como alguma história nos livros proféticos. Os livros históricos possuem 2 divisões, principais e secundários. Os livros históricos principais são ao todo 11. Os livros históricos secundários são ao todo 6. O total dos livros históricos são 17 livros. Por que essas 2 divisões sobre os livros históricos? Nos 11 livros principais, a história de Israel é narrada, contada. Já nos 6 livros secundários, a história de Israel é repetida ou ampliada, reforçada. Durante o tempo da narração da história de Israel, também os livros poéticos e proféticos foram sendo escritos. As poesias e profecias fazem parte da narrativa histórica do povo hebreu. O Novo Testamento. Também os 27 livros do Novo Testamento são classificados em 3 tipos diferentes. Livros históricos são os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos estão a vida e o ministério de Jesus. Em Atos conta o início e a formação da igreja. Livros, epístolas paulinas, são cartas escritas para certas pessoas e as igrejas formadas. Estas foram escritas pelo apóstolo Paulo com o objetivo de instruir as igrejas e também algumas pessoas. Livros e epístolas gerais são cartas de vários autores, Tiago, Pedro, João e Judas. O objetivo é a instrução. As epístolas são instruções sobre a doutrina e os hábitos da vida dos cristãos naquela época. No Novo Testamento, os livros históricos são os 5 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. As epístolas paulinas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, que são direcionados para as igrejas. Já 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão são direcionados para pessoas individuais. As epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Resumindo o Novo Testamento. Ao ler os 5 primeiros livros do Novo Testamento, que você vai conhecer a história
sobre a vida de Jesus e da sua igreja. Ao ler os 13 livros seguintes, você vai conhecer as instruções dos apóstolos Paulo, epístolas paulíneas, às igrejas e às pessoas individuais. Ao ler os 9 livros restantes, você vai conhecer as instruções de vários apóstolos, epístolas gerais, às igrejas e também às pessoas individuais. Como você pode ver, para entender a Bíblia é muito fácil, basta você entender a sua estrutura. Que Deus possa te abençoar.